Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um episódio de Histórias de Gramado, patrocínio da RecPay Golden Lagueto Multipropriedades. Recebendo hoje aí um grande amigo, uma figura das mais conhecidas de Gramado, nosso amigo Jorge Ribeiro. Prazer te receber aí, Jorge. Prazer meu. Estou feliz de estar aqui. Jorge chegou a Gramado lá no início dos anos 70, né? E como odontólogo, ou dentista, para pessoal da nossa época, né? Então a gente vai ter uma grande satisfação em conversar com ele, aí, o trabalho dele, a história dele em Gramado, como da própria família. Jorge, seja bem-vindo aí. Como é que tu resolveu chegar em Gramado? É uma história bem interessante, assim, chega de detalhes. Eu me formei em 69 e eu fui jogador de vôlei. E joguei bastante, até joguei em seleção gaúcha e tal, eu tenho muito orgulho dessa fase. E uma vez nós fomos jogar em Porto Alegre e na volta o motorista do ônibus chegou e falou: pessoal, vamos passar numa cidadezinha pequenininha, isso eu estou falando de 68, entendeu? Uma cidade pequenininha que tem um café colonial, e tinha só um. Aí nós viemos e eu achei a cidade charmosa. Aí dei uma volta pela cidade e vi o Lago Negro, que na época não tinha nada, não tinha asfalto, não tinha nada. Eu achei bonita, tudo bem. Voltei para Passo Fundo, terminei a faculdade. E antes de me formar, o meu pai tinha um grande amigo em São Francisco de Paula. E o meu pai disse que esse amigo queria me convidar para trabalhar em São Francisco. Eu peguei um ônibus em Porto Alegre e fui a São Francisco. Cheguei lá, perguntei onde é que é o clube, onde é que é as quadras de tênis, onde é que é a piscina, não tinha nada. Aí eu disse, não, aqui eu acho que eu não vou ficar. Aí peguei o ônibus, na volta passei por Gramado e encontrei um amigo do vôlei chamado Cláudio Beirent. Ele tinha um laboratório de análises clínicas, ele jogava vôlei. Grande Cláudio, ele jogava vôlei até pela União e tal. E aí fui a Passo Fundo, falei com a minha noiva, na época, a Dude, Maria de Lourdes, a Dude, e convidei ela para vir a Gramado, a gente veio e nos apaixonamos, ficamos. Aí eu vim, em 70. Legal. E tu chegou aqui em 70? 70, né? Tu é natural de Passo Fundo? Não, eu sou natural de Guaporé. Mas estudei em Sarandia, perto de Passo Fundo. Da família da Voglio? Da Voglio. Mas aí a minha mãe queria que eu estudasse num colégio melhor e me mandou para Passo Fundo. Eu estudei no IE, que é igual ao IPA, um colégio da Igreja Metodista. E aí estudei a vida inteira lá. E chegou aqui. E como é que foi a chegada em Gramado, assim, de mala e cuia? Foi, né? Tu imagina, Gramado na época não tinha nada, né? Não, era uma cidade assim muito pequena, muito modesta, muito simples. Eu lembro, assim, eu conto para pessoas, o Hotel Serra Azul era uma oficina mecânica. É verdade. Não tinha nada. Mas aí gostei muito. E meu primeiro consultório e residência foi na casa do seu Claudino Weber, ao lado da prefeitura, que hoje tem aquela loja lá, como é o Arco-Íris. O Arco-Íris. Eu tinha consultório embaixo e morava em cima. Tu já veio casado? Não, eu vim solteiro e casamos em julho de 70. De 70 também. 70 casei. E Jorge, quando tu chegou aqui, porque isso é uma coisa assim, aqui a gente tenta
mostrar um pouco aí para o pessoal como é que era a nossa cidade. Estamos falando de 50 anos atrás, né? Sim. 53. 54 anos, né? Assim, como é que era o entorno ali? Porque, claro, na época o teu dia a dia era no centro, né? A casa ali do seu Claudino. O que tinha ali no entorno? Olha, que tu lembra assim, da muito chegada? Muito pouco. Eu me lembro que eu ia muito ao tênis clube. Eu gostava muito. Logo que eu cheguei, eu me associei ao tênis clube. Então, a minha vida era consultório, tênis clube e não tinha mais nada, não tinha opções. O único assim, hotel mais destacado que tinha na época era o Lodoterápico, que era do Dr. Uli. Dr. Uli. Era um hotel muito... Inclusive, eles tinham piscina, quadra de tênis, às vezes a gente jogava lá. E tu sempre gostou muito de esporte, não é? Muito. Hoje nós temos espaços aí, uma loucura que tem de espaços, né? Sim. Mas na época jogava vôlei, tu falou que foi profissional, às vezes. Não, eu joguei por Novo Hamburgo. Os primeiros 2 anos que eu fiquei em Gramado, tu ia Novo Hamburgo. 71, eu ia Novo Mas Hamburgo. então, no caso, assim, praticamente não tinha vôlei. Tu chegou a conhecer a quadra atrás da Recreio. Sim, que era uma quadrinha pequena de asfalto lá, ali, né? Sim, nós tínhamos um grupo de amigos que brincávamos lá. Brincava ali, né? E o tênis, que sempre foi a tua paixão, vamos dizer assim, tu praticamente... No tênis clube tinha na época o balneário, né? Que tinha a quadra de tênis, né? Isso. E quem eram os teus parceiros quando chegou aqui? Na época do tênis era o Cláudio, era Puxa, tentar me lembrar agora do pessoal da época lá. Porque o exemplo ali que eu lembro assim, que eram esportistas que depois voltaram para Gramado, que eu lembro se tinha o Balzaretti, o Flávio, o Dirceu também. O Dirceu eram bons jogadores. Eram jogadores de futebol destacados e depois jogavam muito bem. Vieram, que eu lembro assim que eles voltaram. O Caio Tomazelli estava começando, foi essa turma aí. A turminha era um ali ranking pequeno, entende? Devia ser uns 40 tenistas. E quando tu começou aqui, então tu já montou consultório, tu ficou um tempo trabalhando com outro, porque até conta um pouco da história da área de odontologia, porque nós temos aí 2, 3 nomes que para o pessoal acima dos 50 estão na memória, né? Eu tinha o consultório, aí logo em seguida eu fui convidado para trabalhar no posto de saúde, eu trabalhei um período, a Calçados Ortopé montou uma clínica médica e odontológica, e eu trabalhei alguns anos lá também. E depois que eu saí ali do Claudino, eu fui para a Rua Coberta, primeiro prédio que fizeram em Gramado. E não era nem rua coberta, não tinha nem asfalto ali, era um... Sim, aliás, até hoje é Rua Madre Verônica. Madre Verônica. Aí eu fui para ali, aí eu tinha um apartamento no 3º, 4º andar e eu tinha um consultório ali. E quando chegou os dentistas, vamos dizer assim, que tinha na época, era o doutor Bruno Winter, que era um prático que é ali onde é que é o Josefina hoje, né? Do lado da igreja. E o doutor Pio Schlatter, que era em frente ao Serra Azul, ali na Rua Garibaldi. Exatamente. Tá? E tu chegou a ter contato com ele? Sim. Como é que era assim, um papo com o Bruno Winter? Deve ser uma coisa com o Bruno Winter eu tinha pouco contato, com o Pio eu tinha mais, assim, a gente conversava mais, porque eu estava iniciando, então qualquer dúvida eu procurava ele me orientava e a gente conversava muito. Logo em seguida chegou o doutor Irdilo, falecido, lamentavelmente. Depois uma família daqui, o doutor Libarte, também. O filho, né? O Luiz Fernando. O filho faleceu também. E aí começou, aí chegou a doutora Sandra Escobar, que era casada com o Bertoja. E aí foi. Foi crescendo ali. E a tua clientela no início, Jorge, como é que era? Porque aqui Gramado é uma cidade que ela veio da colônia para ela era essencialmente agrícola e tal. Então, como é que era a tua clientela? Olha, o que eles te procuravam? Na época, como eram poucos dentistas, a tua carga horária era incrível, né? Eu lembro de começar no posto de saúde às 7 da manhã, depois da ortopédia
ortopé, eu ia para o consultório e ficava até às 8 da noite trabalhando. Era uma correria muito grande. Mas era um pessoal assim, eram mais pessoas da colônia ou já era mais aqui da cidade? Da cidade, tinha a própria da colônia, ortopé já, exato, era veio? da cidade e tal, eram poucos profissionais, né? Depois a odontologia foi evoluindo, chegando mais gente e tal, entende? Aí foi mais distribuído. E Jorge, pegando assim nessa área de saúde e tal, o posto de saúde, eu na época nem me lembro de local, porque depois foi construído aqui na esquina da Augusto Zatti com a Não, São ele Pedro. era quase em frente ao colégio, quase em frente ao colégio, naquela esquina, encostado na loja, antiga loja Colombo, ainda é Colombo, né? Tá, era ali na esquina, era ali. Ali que era o posto de saúde. Ali o posto de saúde. E era espaço acanhado? Sim, era pequeno. E tu atendia ali mesmo? Atendia. Não, atendia ali. E tu lembra, assim, de algum médico que trabalhou contigo ali no posto e tal? Eu não lembro, memória, sinceramente. Assim, pessoal mais... Eu sei que eu trabalhei muito tempo com o Dr. Bertoja, o Fernando, que ele montou uma clínica, odontologia médica e odontológica. Centro Médico Odontológico. O Fernando era uma pessoa muito arrojada, né? Muito. Também nos deixou muito cedo, né? E trabalhamos um tempo junto, entende? Médicos, era o Dr. Dácio Bezzi, o Fernando, eu, o Dr. Flávio Zablucki. O Flávio. O Flávio. Ele é ortopedista? É ortopedista. Ortopedista, né? E Gramado, Jorge, então tu falou, ó, chegou e tal, e a Dude, muito conhecida lá de cerâmica, artesanato. Sim. Como é que foi? Ela chegou aqui, ela já era da área? Ela era formada em Belas Artes. Em Belas Artes. Tá? Então ela tinha uma tendência muito assim para o artesanato. Aí a Wanda Dutinska, não sei se chegaste a conhecer. Sim. A Wanda era uma polonesa que fazia muito linda cerâmica, convidou a Dude, elas começaram a trabalhar junto, e aí a Dude acabou abrindo o artesanato arteiro ali famoso, do centro da cidade. E aí foi até hoje. Porque ela tinha trabalhado muito com cerâmica e tinha o arteiro é onde é que é hoje o Giovanna Regale. Isso, aqui correto, na esquina, que era a casa de madeira da família Castilho. Exato, da Dona Alice. Isso, que é a Salgado Filho com a Borges. Isso. Ali também. E até falando da Dude, tu chegou a pegar... o primeiro, acho, grande evento em Gramado, o Festival de Cinema. Sim. Chegou junto com o festival. Sim, praticamente junto. Que teve teve as mostras de cinema, depois o festival, que foi exatamente 70. O primeiro festival fez 50 anos, na verdade, que é a 51ª edição. Então foi em 73, por aí, exatamente. E eu lembro bem do festival. Pois eu ia te perguntar o que tu lembra do festival. Eu gravo muito porque eu conheci no Lago Negro um senhor que trabalhava com o cinema, Walter Hugo Cury. E ele comentou, eu vi ele comentando com pessoas que Gramado tinha charme para ter o festival de cinema. E aí surgiu... o Walter Cury foi um dos grandes nomes do cinema brasileiro. E aí surgiu o Festival de Cinema. Né? E eu várias vezes fui convidado para participar, eu e a Dude, festas. E tu lembra, assim, de encontrar esses atores, atrizes famosas e tal? Sempre. Desculpe te cortar, mas assim, ó, porque a gente, na época, eles eram muito distantes da gente, porque estavam lá no Rio, tu via pela TV e tal, e de repente tu encontra nas ruas e tal. Tu tem alguma história assim? Tenho. 2 vezes nós realizamos na nossa casa, lá minha residência no Lago Negro, 2 vezes nós fizemos festas para o Festival do Cinema. E fora isso, eu atendi 3 ou 4 artistas no meu consultório. Uma que eu gravo é a Regina Duarte, que atendi, e outros que agora, o Tarcísio Meira. Eu me lembro que eu atendi pessoas que tiveram problemas de urgência odontológica, eu atendi. Que legal. Eu tenho até hoje guardado as fichas. As fichas deles, né? Sabe que isso é uma coisa que marcou muito, né? A nossa geração e tal. E o festival... Tu chegou aqui, já o cinema já estava construído, né? Não estava. Ele estava em obras ainda? Não, ele era ali onde era a loja Pascoal. Tu pegou ainda ali o Cacique? O Cacique. Era assim, não, Splendid.
Era A um Casa prédio Cacique de era do madeira, Pascoal. Isso, era de madeira. Isso aí, lembro, mas Cine pouco tempo. Splendid, aham. Pouco tempo, É. logo em seguida começou Sei, a tá. construção E, do e cinema. outro evento também na época, e aí com certeza a Dude participou, e obviamente tu junto, foi a FEART, né? Sim. Feira Nacional do Do Artesanato, artesanato, que era sim. uma coisa Muito muito bem bacana, montada, muito organizada. Nós bom, estamos muito bom. pensando, acho que foi um dos primeiros eventos É. nesse molde no É Brasil. uma pena né? ter terminado. Exatamente. Aquilo incentivou muita gente. Sim, E o setor de artesanato de móveis mesmo em Gramado, ele tapeçaria, cerâmica, tudo ali naquele período cresceu muito, É né? verdade. Tu lembra, veio o presidente da República, Eu lembro. Geisel, foi em Sim, 70. me lembro. 76. Eu gravo muito Ah. o artesanato, uma pessoa chamada Elizabeth Rosenfeld, Uhum. que foi, assim, na minha opinião, uma das Sei. pioneiras É verdade. do Não, artesanato. é em reconhecida, Gramado. né? Como... E o marido dela, o Érico, depois ele até criou o Golf o Club. Gramado Golf Club. Eram Aham. pessoas que Gramado tem que dar muito Tu chegou a valor. ter assim alguma convivência com a dona Elizabeth? Sim, eram conversar? meus clientes, meus amigos. Tu lembra assim alguns episódios, algumas histórias dela? não. Porque ela provavelmente devia comentar, porque sempre cheia de ideias, né? Sei. Eu não tive Eu assim não, muita. não chego a lembrar assim. Eu me lembro que ela incentivava muito a Dude para crescer no artesanato. Né? Ela apoiava muito. Isso eu gravei. Isso Ela aí. visitava a Dude ali na loja, essa que nós comentamos do arteiro, muito querida. E ali quando é que tu construiu lá a tua casa na região do Lago Negro? O Lago Negro ali foi até eu conto para as pessoas que é uma curiosidade. Tinha um judeu chamado Leopoldo, não, como era o nome dele? Amigo do seu Jaime Praver. Era muito amigo do Jaime Praver. E ele ia embora para Israel. E aí o Jaime Praver, que era dentista também. Sim, doutor Jaime. O Jaime era Praver, muito, muito amigo. E ele comentou comigo, olha, ele está indo embora e está vendendo um terreno no Lago Negro. Mas, na época, era mato, né? Entende? E o Jaime incentivava, porque a filha dele morava ali também, a Marlene e o Luciano, e ela queria que tivesse mais gente ali. E aí Humberto Shirokauer. Aí ele me ofereceu o terreno e eu adquiri. As pessoas me criticavam, Jorge, tu vai morar lá no mato, Imagina, né? na beira do Lago Negro, né? E ali, Jorge, como é que era aquele entorno do Lago? Porque o Lago Negro ele é interessante, né? A história é bonita. Porque o Lago Negro ele foi construído e tal, mas ele por muito tempo era a praia do Gramadense. Era um eu não peguei isso. A gente, como criança, ia lá Não, fim eu de não semana. peguei isso. Mas assim, eu digo, então, ele sempre foi um local importante para o Gramadense, hoje não, há muitos anos para o turista. Mas como é que tu viu assim a mudança naquele entorno? Que nem tu falou, era um quase mato. Não tinha nada. Eu me lembro que um argentino vendeu para aquela família o Schliper, né, que foi prefeito em Canela, ofereceu o terreno onde está hoje a estalagem de Santo Humberto. Isso, foi construída pelo Schliper. Então, a partir daí, começou a crescer. A prefeitura começou a se dedicar mais para lá, colocaram iluminação, que não tinha. Tu vinha do centro até o lago, não tinha luz nenhuma. Aí começaram a arrumar e foi melhorando, e hoje é um dos pontos mais procurados. Tu lembra, chegou a pegar ainda a prova de hípica ali? Peguei. Pegou, porque depois teve uma renovação depois, mas parou um período, depois voltou. Me lembro. O Celso Dalemoli tinha aula de equitação ali. Sim, era muito concorrido. Eu me lembro que teve épocas que tinha tanto movimento que a gente tinha dificuldade para ir para casa. Era muito bacana ali. Pena a Carriere ali parou. A Carriere, realmente ela começou a ser utilizada ali nos inícios dos anos 60, nas festas das hortênsias e tal, né? E ali também, durante um período, também teve a fantástica fábrica de Natal. Ali também, que devia, claro, tumultuava um pouco os moradores, mas era um espetáculo bonito, né? Mas faz parte. É um espaço bonito, né, Jorge? Claro. E assim, na época,
tu chegava, nesses períodos todos, nesses 50 anos, chegou assim a ir para o interior, conhecer o interior de Gramado lá, quando ainda tinha armazéns no interior, tu chegou assim, tu leva algumas famílias que tu visitava, amigos? Não vou lembrar, eu lembro que a Dude sempre é de uma origem italiana, muito ligada à gastronomia, quando informavam ela onde tinha comidas boas, queijo bom, massas boas, a gente ia seguido, a gente ia para o interior para procurar essas coisas. Que foi se alterando, né? Foi modificando. E tu acompanhou também nesse período todo o desenvolvimento de gastronomia, de hotelaria. Nem tu falou, chegou aqui, o balneário era o grande. Como é que tu viu essa evolução, assim? O próprio Serra Azul, que tu trabalhou na frente, quer dizer, era uma oficina, 20 e poucos apartamentos, tal. Mas vamos dizer assim, esse desenvolvimento, esse crescimento, como é que tu foi acompanhando isso? Olha, uma coisa que me marcou, que até hoje eu lembro, o Clécio Gobi foi o primeiro fundi de Gramado. Certo. Primeiro fundi. E era lá no prédio lá da onde tua casa. A Dude depois saiu, o arteiro, ele montou ali no térreo, ali na parte térrea, ele fundou o primeiro fundi. Que eu me lembro que as pessoas até ironizavam, que alguém vai querer chegar e comer, botar uma carne em cima para fritar. E tu imagina hoje, cada quadra... Sabe que o local que ele colocou primeiro era uma boate. Não sei se a boate, claro, a Toca. Do Cláudio Beira. Teu amigo Cláudio Beira. Era a boate. E ali anteriormente era um açougue. Não, da família Castilho, que isso aí eu não peguei. Seria do avô do Fedoca, do nosso amigo isso aí eu não peguei. Isso, e então ali antes era a boate, a Toca. A Toca. Essa eu peguei. Pegou ali, tá. E aí depois veio então o Fondi, que é Shakespeare, acho que era. É isso mesmo. Uma coisa assim, né? Aliás, que a família do Clécio, na verdade, todas elas se envolveram com gastronomia, né? E depois o Clécio foi lá nesse prédio do Chilipe, em frente ao Lago Negro, praticamente teu vizinho. Era um argentino tinha começado uma construção, o Clécio abriu lá o fundi no Lago Negro, que era extremamente bem concorrido, tinha filas para ir. Uma vista linda, né? Linda, lago, até hoje, né? E depois o Clécio hoje tem um restaurante ainda, acho que ele mantém ali meio perto. Ali. O Edelweiss, né? Ali na região ali também. Tá. E a parte de hotelaria, Jorge? Assim, olha, foi crescendo. O que te chamou a atenção? Porque falou na época, tinha o Hotel das Hortênsias, tu vê assim, que era tinha bonito ali, destacado. Foi o primeiro grande hotel, né? E hotéis assim, esses, ali no centro, ainda chegou a pegar aqueles hotéis mais antigos, Santiago, Bertolucci. Eu lembro bem do Serrano, que logo que eu cheguei a Gramado, eu fiquei muito vinculado ao Gramado Tênis Clube. Foi presidente também muito tempo. Né? Mas antes eu fui vice de esportes muitos anos. E eu me lembro do Serrano começando o hotel. Lembro assim perfeitamente bem. Até teve torneios de tênis que o barulho da construção incomodava. E eles até educadamente seguravam um tempo. O barulho. Quem construiu o Serrano foi o Bertolucci, Celso Bertolucci. Jorge, falando do tênis clube, rapidamente, assim, ó, que é importante também, teve períodos ali com competições em torneios internacionais. Eu tenho lembra orgulho. Assim de... Pois é, tu era presidente. Tu foi presidente. Tá? E teve alguns jogadores aí que se tornaram famosíssimos. Tu lembra assim de algum? Vários jogadores. Eu lembro assim muito essa história é muito bacana. Logo que eu assumi a presidência do clube, eu recebi uma ligação de um senhor chamado Paulo Ferreira. Paulo Ferreira. Sei que ele é muito conhecido no meio. E ele me comentou se eu podia receber ele, que ele queria conversar comigo. Eu não entendi bem o que queria. E me estranhei mais quando ele me mandou pegar ele no aeroporto de Canela. Ele veio de avião particular. Aí eu disse, mas quem é esse Paulo Ferreira? Aí ele abriu o jogo, que ele conheceu a fama de Gramado, que tinha planos de fazer um evento internacional de tênis.
E foi feito, e a gente se assustou no começo, era que nem trazer uma Fórmula 1 para Gramado. Imagina, né? Tu imagina, tinha cobertura direta da Bandeirante e tudo, era uma coisa muito grande. E a gente acabou fazendo, tivemos que fazer várias modificações no clube, tivemos que fazer mais 2 quadras, tal. Ele montava as arquibancadas, foi um sucesso total. Nós eu lembro de 3 assistir. Pumas Classic. Eu lembro de assistir domingo de manhã, era decisão. Era uma loucura, foi muito bom. Era o único evento desse porte no sul do Brasil. E entre os atletas, na época, que vinham uns que estavam iniciando nos rankings e tal. Sim. Eu me lembro de um que se tornou depois grande nome, Del Potro. Sim. E tu teria outros que tu lembra, não? Olha, até agora eu não vou. O Fernando Gonzalez chegou a jogar do Chile, não? Eu não lembro agora, sinceramente. O Fernando chegou eu era muito amigo da família dele lá no Chile. Eu não Mas me lembro independente desses torneios internacionais, também o Tênis Clube realizou uns eventos de grande porte. A Copa Ortopé de Tênis Infantil trazia. Inclusive, veio um guri, jogava muito bem. Ele não foi campeão porque ele andou se machucando, chamado Guga. O Guga? Ele teve aí também. Teve aqui. Que legal. Mas jogou uma partida e parece que teve uma lesão e não pôde continuar. E foi um torneio muito importante, patrocinado pela Ortopé. Durou bastante tempo, Durou, né? Foi feito 4 Copas Ortopé de tênis infantil. No início, tenistas aqui da região sul, e nos últimos veio tenistas de todo o Brasil, porque a Ortopé dava premiação ao campeão, viagem para Disneylândia, uma série de coisas grandes. Chamava atenção, né? Sim, e também tinha a Copa Anne Rose de tênis feminino também. Começou também modesta, com tenistas aqui do Sul, e depois vieram quase do Brasil inteiro jogar aqui, porque também tinham premiações muito boas. Isso aí. Que legal. Continuando assim na nossa evolução, então, eu comentei dos hotéis, falou do Serrano e tal, e também a infraestrutura da cidade, né? Falou, praticamente tinha a Borges asfaltada da época, que mais a São Pedro não tinha asfalto, que eu lembro que... Sim, tu ia até o Lago Negro de chão batido. Exatamente. E como é que tu acompanhou essa mudança, assim, Jorge? Porque assim, quem veio, que nem tu disse, quando tu veio para cá, tu já gostou da cidade, tu escolheu Gramado porque tu gostou da cidade. Mas era uma pequena vila e tal. Mas era destacada. E ela foi num crescendo. Então, essa em termos de infraestrutura, as coisas de asfaltamento, Borges de Medeiros, como é que tu acompanhou isso? O que tu observou nesse tempo todo da mudança assim, no comportamento? A gente chegava a se assustar, porque as coisas começaram a surgir muitos hotéis, muitos restaurantes, lojas, pessoas de fora vinham e investiam em hotéis, entende? Então, Gramado deu uma explosão assim, meio rápida, entende? Tipo assim, fim dos anos 70, 80, foi uma coisa muito grande. Foi né? muito rápido. Muito né? grande, Agora, os últimos, sei lá, 10 anos por aí, está surgindo também essa questão de parques, de novos espaços. O que te parece isso, Jorge? Tu olhando, claro, tu é morador daqui, mas pensando no ponto de vista assim, de uma cidade que vive do turismo, nós vivemos do turismo. Então, o que tu acha que esses parques estão trazendo para cá, assim, em termos de público? É inevitável, né? O crescimento é inevitável. Única coisa que às vezes preocupa, porque esse Gramado vai ter estrutura para tudo isso aí, né? Eu fico impressionado com o número de condomínios e prédios que estão saindo, entende? Então, não sei, vamos ver o que vai acontecer com o Gramado, mas é inevitável. Um dia eu atendi um senhor de São Paulo que está fazendo 2 condomínios em Gramado, e ele me disse, não adianta, Gramado é mágico, tu vende na planta. Entende? Quando tu chega em São Paulo e Rio, diz, olha, estamos construindo um prédio com uma vista linda numa cidade chamada Gramado, os caras vendem em pouco tempo. Entende? Claro, esses dias até comentei com o investidor, na verdade, o cuidado que o gramadense teve,
Quando fala gramadense, é um nativo que escolheu o Gramado, Sim. como é o caso de você, sua Sim. família e tal, que escolheram o Gramado e ajudaram a cuidar de Gramado, a ter o cuidado com algumas coisas. Muitas vezes são coisas pequenas, mas são importantes, né? Que nem hoje tu anda pela cidade, não tem, própria estrada, não tem aqueles outdoor, Sim. a cidade florida, Não tem sinaleira. tem uma certa limpeza, não tem sinaleira, tem uma série de coisas que foi um gramadense implantou. Não interessa se foi o setor público ou privado, foi o gramadense. E isso aí é uma coisa que nos orgulha, e eu sempre digo, o investidor veio porque o gramadense cuidou da cidade e fez uma cidade diferente. Exatamente. A altura dos prédios. É o que todo mundo essas comenta. Coisas todas, né? E então, eu sempre eu penso o seguinte, que o desenvolvimento é inevitável em qualquer parte do mundo, e nós, como optamos pelo turismo, temos que trazer turistas, nós temos que trazer ter o atrativo e trazer, né? Então, eu acho que o cuidado e a tua preocupação ela é pertinente, né? É que os investimentos que vêm para agregar. Sim. E não para criar problemas, Sim. vamos dizer assim, para o destino. Correto. Né? Então, o que a gente observa, e que nem os últimos tempos, aí nós temos áreas como NBA, agora esse Parque da NASA, o próprio o Snowland, e tantos outros aqui, até é ruim citar nomes, né? Claro. Agora esse novo parque aqui no 28 também, né? O Garden Park ali também, Sim. e tal, e, enfim, tudo. E mais a própria Borges Medeiros, hoje, que é uma avenida que chama a atenção. Sim, e verdade. tal. Então, isso aí tudo é importante, né, Jorge? Mas, eu diria assim, tu como cidadão, olhando para o Gramado de hoje, como é que tu enxerga assim, Gramado daqui 10, 15 anos? Foi aquilo que eu acabei de falar. Às vezes tu te preocupa um pouquinho, porque tem dias feriadões ou coisas assim, que tu tem uma dificuldade de locomoção muito grande, entende? Eu vim atender, às vezes, urgência do Lago Negro até aqui, até o centro levava 5, 6 minutos, tem dias que eu levo meia hora. É verdade. Então, mas tudo bem, mas é inevitável. O que eu noto é quando tu viaja, eu tenho 2 filhos meus que moram na Bahia, quando eles comentam que são de Gramado, as pessoas olham assim, surpresa, meu Deus, tu é de Gramado, como se fossem de outro planeta. Eles têm assim um conceito muito forte, muito bonito, que a cidade é educada, é limpa, que não tem sujeira. Eles notam assim pessoas pegando lixo na rua e botando sujeira e botando lixo. É muito bacana isso. Isso, Gramado ele é uma referência, né, de turismo, né? E olhando assim também, Jorge, no dia a dia também da cidade, o que tu acha que falta em Gramado para o gramadense? Que tu gostaria que tivesse? Assim, sem... Pois olha, eu acho que eu não vejo nada assim que está faltando. Tem boa gastronomia, tem tudo bom. Eu acho que está tudo bem. O pessoal gosta. E o que? Isso é uma pergunta que eu faço para todos aí. Estamos acho 70 e poucos programas, pergunto. O que tu gostaria, sente falta, vamos dizer assim, daquilo que tu conheceu em Gramado, que tu gostaria que continuasse e não tem mais em Gramado? O que assim que pena que eu me considero hoje um nativo de Gramado. Não, com certeza. São 53 anos. Lógico. Então, às vezes tu tem saudade daquele tempo que era mais calmo, menos agitação, entende? Mas tudo bem, isso é inevitável, o crescimento é inevitável. Né? E tu é uma pessoa que caminha muito, tu anda muito pela cidade. Caminha né? muito. Tu vem, vamos pegar lá, tu sai do Lago Negro, vem até o centro, né? O que mais te agrada nessas caminhadas? Assim? O que tu... Tudo é bonito, tudo é bonito. Tudo é bom, tudo é agradável. Eu adoro fazer isso, entende? Eu caminho muito ali no Lago Negro, onde eu moro. Eu acho muito bom. Até eu brinco,
Eu abasteço os patinhos com pipoca, alimento os peixes, é meu hobby. Tu alimenta os peixes ali também. Com pipoca. Ali, aquela região é uma região muito bonita. E também uma coisa assim que eu acredito que, claro, orgulha a todos nós, né, do prestígio que tem Gramado e tudo, mas hoje, o plano diretor, né, ele é um pouco, ele foi renovado, ele é um pouco mais restritivo, e ele protege, ele tenta descentralizar alguns serviços, né? Sim. E ao mesmo tempo ele tem a preocupação em proteger, né, o nosso interior, que é maravilhoso, Claro, as áreas verdes sem e tal. dúvida. Então, assim, em termos de expansão, pega, por exemplo, a região da Várzea Grande, que tu conheceu pequenininho, ali tinha... A gente pegou meia dúzia de casinhas. O Rice começando, Macio, não tinha nem a Vila do Sol quando tu veio, que foi feita depois, construiu depois, né? Então, assim, hoje, tu olhando essa questão da preocupação em tirar os serviços do centro e ao mesmo tempo, evitar uma expansão muito acelerada no interior, tu acha que esse é o caminho? Ou tu acha que tem alguma outra alternativa assim? Eu defendo isso aí. Eu acho que as construções grandes daqui para frente têm que começar a ficarem mais afastadas do centro, porque são, como tu acabou de citar, são regiões lindas. O meu filho mais velho mora na Linha Bonita, perto lá do Olivas. Do Olivas. Entre a Linha Bonita e Linha Nova, lindo, né? Lindo. A ida é de cinema. E ali também está crescendo, já saindo vários grandes condomínios. Sim. Mas, assim, eu acho que essas regiões mais afastadas poderiam receber obras, entende? Para aliviar um pouco o centro, entende? Sempre com cuidado em termos de expansão, não ser tão grande. Tamanho, também, altura do prédio, manter as mesmas normas. Então tá. Jorge, estamos chegando já no final do programa, muito rapidinho, né? É isso, prazer. E Jorge, assim, quer deixar algum recado aí para os gramadenses? Nada, que cuidem da cidade, que mantenham ela limpa, educada, tratem bem os turistas, que é uma marca que fica... Gramado ficou famosa por isso, entende? Então, eu acho que tem que continuar, orientar os filhos para seguir essas normas. Maravilha. Muito obrigado, Jorge. Um grande abraço a todos. Aí foi um grande prazer aí falar contigo. Prazer foi meu. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, a RecPay e a Golden Lagueto. Agradecer a todos que estão nos acompanhando. Uma boa noite e até quinta que vem com mais um episódio de Histórias de Gramado. Boa noite. Histórias de Gramado. Oferecimento Lagueto Golden Multipropriedades e RecPay. Não pare no tempo. Deixe as filas de pedágio para trás. RecPay Tag para pedágio. Baixe o app e peça a sua.